Sejam bem-vindos ao segundo vídeo do módulo 4 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 1. Eu sou o professor Gustavo Maier, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata do que eu chamei de a Revolução Termodinâmica. Na realidade, ao pé da letra, a revolução não foi exatamente termodinâmica, ela foi industrial. Na verdade, os historiadores não sabem exatamente precisar o ano exato em que ela começou e o ano exato em que ela terminou, mas aproximadamente a gente pode dizer aí que a Revolução Industrial correspondeu a um período de aproximadamente 100 anos entre os anos de 1760 e 1860. Né? O principal evento que marca, sobretudo do ponto de vista da ciência e da termodinâmica, a Revolução Industrial, foi o surgimento do motor a vapor, que foi aperfeiçoado por James Watt em 1777. Ele já havia sido criado antes por outros pesquisadores, mas Watt corrigiu alguns problemas de operação que o motor a vapor possuía, e de tal forma que ele pôde aplicar esse sistema na industrialização de processos que originalmente eram desempenhados, papéis de trabalho que eram desempenhados por seres humanos. Né? A gente tem aqui um exemplo bem rudimentar do que seria uma máquina a vapor. Se você observar bem aqui no nosso esquema, você vai poder notar essas variações de cor aqui associadas aos pistões. A gente tem aí regiões azul clara que representam o fluido frio, né, a parte fria, e as partes em rosa representam aí aonde nós temos a parte quente do motor. Então vocês podem observar que por movimento de contração e expansão do pistão, a gente consegue mover uma engrenagem. Essa engrenagem, obviamente, foi utilizada para produzir trabalho. E um dos principais desafios desse período era justamente a melhoria nas condições de funcionamento dessas máquinas ao longo do tempo. Por mais que o motor tivesse sido criado, nós já sabemos do vídeo anterior que havia, do ponto de vista conceitual, uma série de dificuldades em se estabelecer o real sentido do que estava acontecendo aqui dentro. Havia uma confusão razoável entre os conceitos de força, energia mecânica, energia potencial, trabalho. Não se sabia ainda como o calor operava, que ele se correspondia de alguma forma ao trabalho, enfim. Havia uma série de restrições e de problemas aqui. E aí a gente precisa perceber a dificuldade que decorre do desconhecimento do real sentido desses fenômenos. O que eu estou querendo dizer com isso? Esses motores eles funcionavam, evidentemente, havia uma ciência bastante sofisticada para a época envolvida no desenvolvimento dessas máquinas, mas muitos dos cálculos e até mesmo do conhecimento real do que esse processo realmente representava ainda não estava disponível. Né? A primeira lei da termodinâmica, a lei da conservação da energia, não havia sido estabelecida ainda. A equivalência entre calor e trabalho nem era falada, então você imagina. Havia uma série de dificuldades que precisavam ser enfrentadas para que esse sistema, esse equipamento tão magnífico que foi aperfeiçoado e desenvolvido durante a Revolução Industrial, ele pudesse se desenvolver cada vez mais. No meio aí desse período, aproximadamente em 1824, a gente tem aí o que eu chamo da Revolução Termodinâmica. É muito provavelmente um divisor de águas, junto com todo o conhecimento que estava se formando nessa ocasião. Carnot desenvolveu o conceito de uma máquina ideal. Antes de mais nada, é muito importante a gente destacar que os estudos originais de Carnot em 1824, eles davam conta de uma máquina teórica. Carnot jamais montou uma máquina. Há quem acredite que ele foi experimentalmente determinar as suas propriedades. Não. A máquina de Carnot ela tem um conceito muito similar ao de gás ideal. Né? Ela só funciona no papel. Ela foi idealizada no papel. Né? E ele não tinha acesso a alguns dos conhecimentos que se desenvolveram cerca de 20, às vezes até 30 anos após a criação do seu modelo de máquina ideal. Por exemplo, Carnot não sabia que calor e trabalho eles eram equivalentes. Para começo de conversa, a gente já debateu no vídeo anterior
que o conceito de que o calor e o trabalho eram de alguma forma equivalente, ele tem aí uma briga histórica, né? A gente começou em 1842 pelo Mayer, que a gente tem o nome inteiro dele, né? O Julius von Mayer. Só que, coitado, ele teve aí pouca visibilidade no trabalho dele. Em 1845, a gente tem o Joule e em 1847 a gente tem o Helmholtz. Todo mundo dizendo mais ou menos a mesma coisa. Fala, olha, aquela ideia de flogístico, de calórico, esquece. Calor, de alguma forma, tem a mesma natureza do trabalho. Pode parecer muito pouco, pessoal, mas a ideia de que o calor e o trabalho eles têm a mesma natureza é fundamental para o desenvolvimento da termodinâmica, numa série de aspectos. E talvez o principal deles seja justamente o fato de que um pode se transformar no outro, que é justamente do que se trata uma máquina. Né? Até então, nós sabemos a confusão conceitual que envolvia esses termos. Porém, o Carnot sabia que podia converter calórico em trabalho. Veja que interessante. Ele não sabia que o calor e o trabalho eles tinham a mesma natureza, mas ele sabia que de alguma forma, desconhecida para ele, o calórico podia se transformar em calor. Ele também não tinha acesso à existência de uma escala de temperatura termodinâmica. O Carnot utilizava uma escala de temperatura que era baseada em substância, ou seja, ela era baseada na escala de Fahrenheit e Celsius. Aí você vai me perguntar, mas isso é um problema? Até que ponto eu ter uma escala de temperatura baseada em substâncias como as que foram utilizadas por Fahrenheit e Celsius para desenvolver as suas respectivas escalas é um problema? Ela é um problema porque, nesse caso, para que eu tivesse uma maior concordância com os dados experimentais, para que eu tivesse maior representatividade, a minha máquina deveria ser preenchida com um dos fluidos termométricos. Só que isso era um enorme entrave. Assim, ó, o Carnot não especificou qual o fluido da máquina dele. Ele disse só que ela tinha, né, o fluido que se expandia e comprimia era um fluido qualquer. Ele não fez nenhuma distinção de qual era esse fluido. O problema é que, para que se meça a temperatura na época, todas as escalas de temperatura estavam obrigatoriamente atreladas a uma substância. E a ideia de desenvolver uma temperatura que fosse absoluta, ou seja, uma temperatura que representasse uma propriedade termodinâmica integralmente falando, ainda não havia sido desenvolvida. Veja, é muito importante a gente dizer que na evolução da termodinâmica, na evolução da ciência, a gente descobriu que a escala absoluta mais interessante para uso ela é bastante compatível com a escala Celsius. Mas veja, até então não havia uma escala absoluta. E havia um problema relativamente complicado quando você tinha que medir ou descrever temperaturas abaixo de zero. Termodinamicamente, é sempre bom que você tenha um conceito absoluto no sentido de que zero represente não a característica de uma substância, mas a característica de todas as substâncias. Então, o ponto zero de uma escala que fosse universal para todos os fluidos, que fossem constituídos de todas as substâncias, ele não existia. E isso pode não parecer um problema à primeira vista, mas ele vai se tornar um problema na medida em que a gente entender como foi que o Carnot idealizou essa máquina dele. Vamos ver então quais são as contribuições que o Carnot nos deu para conceber aí a sua máquina ideal. Bom, a primeira foi estabelecer o conceito de uma máquina térmica que seja reversível. Olha, pessoal, a ideia de reversível em termodinâmica ela é central para uma série de análises que a gente precisa fazer. Então, o conceito de reversibilidade ou de irreversibilidade, que vai ser tratado no próximo slide, mas eu já posso adiantar que isso tem a ver com a condição de energia dissipada. O que eles chamavam de energia dissipada era quando uma máquina recebia uma quantidade de energia quaisquer que eles não concebiam, inclusive nem tinha unidade de energia ainda, né? Não se tinha estabelecido uma unidade conceitual, eles chamavam literalmente de unidade de energia mesmo. Ele verificava quantas unidades de energia a máquina recebia, unidades de calor, no caso do Carnot, que ainda estava sob influência do calórico. Ele falava, olha, minha máquina recebe X unidades de calor e ela converte uma porcentagem aí dessas unidades de calor em trabalho. A máquina reversível, ela utilizaria esse calor, esse calórico todo para produzir trabalho. Então essa é a ideia de reversibilidade, de você não ter energia sua no sistema
que vai se perder na forma de calor. Não é que a energia é destruída. A gente vai descobrir que alguns anos depois a gente teve pesquisadores que falaram que a energia ela não pode ser destruída, ela só pode ser transmutada, uma se transforma em outra. Mas quando a gente diz que um sistema perdeu energia, significa que ele não utilizou essa energia da maneira mais útil possível. A gente vai entrar, é claro, em detalhes sobre isso depois. O Carnot estabeleceu também a não existência de movimento perpétuo, que era o sonho dos pesquisadores na época. O movimento perpétuo era a ideia de você, por exemplo, ligar uma máquina na outra e elas ficarem funcionando para sempre, com uma máquina fornecendo energia para outra na mesma quantidade e vice-versa. Toda tentativa de se produzir uma máquina que fizesse um movimento perpétuo caiu por terra. E o Carnot postulou, falou, olha, isso não é possível, não adianta você tentar fazer, a natureza não vai permitir que você faça isso. Esse conceito, por mais que ele seja aparentemente simples à primeira vista, ele contribuiu muitíssimo para um outro conceito importantíssimo que foi desenvolvido nas imediações aí históricas do Carnot. Alguns anos à frente, o Clausius desenvolveu uma ideia que corroborava a não existência mesmo do movimento perpétuo. Além disso, o Carnot propôs o cálculo da eficiência de uma máquina baseado no calor requerido e no trabalho realizado pela máquina. Tá aí a expressão. Ó. Então, nós temos aqui, importante resguardar esta quantidade de calor aqui, ó, que hoje em dia a gente jamais utilizaria essa nomenclatura, a gente não fala em quantidade de calor, mas aqui ela é imaginada dessa forma porque ela é a quantidade de calor fornecida pelo calórico, lá das ideias do calórico, que a gente descobriu que não funciona, né? A gente já sabe disso. E aqui a quantidade de trabalho, a quantidade de esforço que a sua máquina produz para você. Este conceito de eficiência, pessoal, que estabelece aqui uma relação entre a quantidade de calor que a sua máquina consome versus a quantidade de trabalho que ela produz, é uma das principais contribuições do Carnot para toda a termodinâmica. Muito do que se desenvolveu em termodinâmica nos anos e décadas seguintes à elaboração dessa máquina conceitual que ele desenvolveu, decorrem especificamente dessa análise dele. É importante lembrar o seguinte, né, já falei isso para vocês, mas não custa reforçar. O Carnot utilizava a unidade de calor para dimensionar os seus cálculos. Afinal de contas, ele ainda estava no reino do calórico. Então, o calor não era representado, por exemplo, em calorias, ou é óbvio, muito menos em joule. Até porque Joule só prestou alguma contribuição aqui no nosso contexto alguns anos depois. É óbvio, ele já tinha feito uma série de contribuições prévias, mas a ponto da unidade atual, da unidade no Sistema Internacional de Energia, perdão, no Sistema Internacional de Unidades, né? Sistema Internacional de Energia não. Então, a unidade de energia no Sistema Internacional de Unidades hoje é o Joule. Na época não havia e o pobre do Carnot utilizava lá uma unidade de calor aleatória qualquer. Como eu havia prometido a vocês, a gente, antes de mais nada, vai discutir um conceito super importante para a termodinâmica, que é a ideia de reversibilidade. O que o Carnot quis dizer quando ele estabeleceu que a máquina ideal dele não tem irreversibilidade, ela não tem fontes de reversibilidade. Então vamos lá. Uma transformação, processo ou ciclo, ele é considerado reversível se ele puder ser restaurado a qualquer posição ou estágio anterior ao que você se encontra agora, sem nenhum gasto adicional de energia. Isso, pessoal, pode ser representado por esses esqueminhas aqui. Ó. Eu vou dar dois exemplos para vocês. Nós temos aqui no primeiro caso um cilindro, né, de ar. Vamos admitir que esse fluido que está aqui dentro seja ar, tá? Para não facilitar a nossa vida. Ele está aparentemente friozinho aqui, está azul claro, nesse caso aqui. E você note que ele está preso. Meu sistema está preso. Quando nós liberarmos como é que eu posso chamar isso aqui? Essa presilha? Enfim, esse pino, ou essa coisa que segura aqui a minha haste, meu sistema vai evoluir até atingir uma nova condição, se expandindo. Era de se esperar que ele realizasse com isso trabalho. Né? Vou até utilizar o símbolo moderno do trabalho. Vocês ficariam espantados se eu dissesse que, nesse processo de expansão aqui, esse êmbolo não realizou trabalho nenhum?
Havia alguma coisa aqui em cima que ele pudesse erguer, que ele pudesse deslocar? Então não houve trabalho nenhum. Ele não elevou absolutamente nada. Houve uma expansão que não originou trabalho, ela não produziu trabalho. Porém, se eu quiser reverter, ou seja, se eu quiser restaurar esse processo à sua condição inicial, eu vou ter que produzir trabalho, aqui em inglês work, eu vou ter que eu mesmo ir lá e pressionar esse sistema, eu vou ter uma compressão, eu vou comprimir o meu gás. Ao executar uma compressão, eu vou aumentar a temperatura dele, ou seja, eu estou tendo que gastar um monte de esforço adicional. E o que eu tinha no meu sistema para essa função, para restaurar ele na condição original, ó, só me deu prejuízo. Eu tive um prejuízo energético aqui, por assim dizer, né? E aí está dizendo aqui que o meu sistema ele vai perder calor, porque a compressão vai fazer esse sistema aumentar a temperatura. A gente vai descobrir essa relação entre expansão e contração com aumento ou diminuição de temperatura no módulo 5. Mas a gente intimamente sabe que se você pegar uma seringa com um ar comprimido ali dentro e comprimir ele mais, a seringa esquenta. Então nós sabemos disso. Então, esse caso aqui foi um processo totalmente desperdiçado. Do jeito que está aqui, ele é um processo altamente irreversível. Ótimo. Se ele é um processo totalmente irreversível, o que seria então utilizar o mesmo sistema de êmbolo num processo reversível? Nota que interessante. Aqui, ó, eu coloquei um monte de chapinhas de madeira. Cabe ressaltar, pessoal, que se eu tivesse uma chapa de madeira inteira aqui em cima e ela não tivesse em pedaços, se fosse um bloquinho de madeira aqui assim, ó, dessa forma, eu estaria realizando algum trabalho, mas eu não estaria realizando o máximo de trabalho que eu poderia. Mas como assim? Eu não disse que para ser reversível eu tenho que poder restaurar, ó, restaurar o meu sistema a qualquer um dos estágios anteriores? Eu posso fazer isso de tal forma a ir tirando dessas lasquinhas por vez. Veja só, estou tirando uma por vez. Ao fazer isso, eu garanto que a minha expansão aqui seja altamente controlada. E para cada pouquinho que esse sistema sobe, eu estou elevando toda essa quantidade de material que está aqui em cima. Então, na medida que eu vou tirando as lasquinhas, eu atinjo o ponto máximo do meu êmbolo, que é exatamente igual ao que eu tive aqui. A diferença é que aqui eu não elevei nada, eu não usei a minha expansão para deslocar nenhum corpo. Aqui eu desloquei um monte de corpos, cada um numa altura diferente. Para eu reverter esse sistema, basta eu pegar essa plaquinha de madeira aqui, ó, e colocar de volta. Então eu estou a um passo, a um pequeno passo de restabelecer a condição anterior. Ao fazer isso, ao colocar a primeira haste de madeira aqui em cima, eu vou começar a comprimir o meu sistema, e aí vai permitir que as demais hastes sejam empurradas de volta, sem nenhum tipo de trabalho. Veja, deslocar lateralmente deslocar para o lado a minha plaquinha, não aumenta, por exemplo, a altura dela. Veja, eu sei que você já tem aí no seu arquivo a ideia de energia potencial. Posso até conversar com você em relação a isso, mesmo não tendo abordado isso aqui ainda. Eu estou, na verdade, aumentando a energia potencial dessas plaquinhas de madeira. E por fim, se eu continuar colocando elas aqui em cima, eu vou converter novamente o peso, né, do meu aglomerado de madeira aqui em compressão do meu sistema. Isso aqui é o que caracterizaria um sistema reversível. É óbvio, na natureza e em processos reais, sistemas verdadeiramente reversíveis são muito raros, porque todos eles têm algum tipo de fonte de irreversibilidade. Por exemplo, atrito. O atrito é a maior fonte de dissipação térmica de energia, né? A energia sua que deveria ser utilizada para mover coisas virou calor. Trepidação, sua máquina tremeu, gerou atrito, ela vai perder energia na forma de calor. Produção de ruído. Eu não sabia que som também era um indicativo de que eu estou tendo perda energética. Pois sim, né? A produção de ruído por um sistema, ainda que em menor escala do que o atrito, mas ele também produz aí perda da sua capacidade de realizar movimentos
de realizar trabalho, a gente já está quase identificando que trabalho é uma habilidade de movimentar coisas macroscopicamente, olha que bonito. Isso vai ser abordado com mais calma no módulo 5, mas já deixo aí uma pista. Né? Então, existe dissipação do trabalho. Então, esse segundo sistema que eu estou mostrando para vocês aqui é um sistema reversível. Eu consigo retornar o meu sistema à condição inicial dele com o mínimo de gasto adicional de energia, o mínimo possível. Então, a gente tem aqui uma definição super importante em termo. Guardem isso para vocês, tá bom? E se por um acaso não entendeu, por favor me perguntem. Deixe as perguntas aqui abaixo do vídeo para que eu possa tirar ou esclarecer vocês sobre isso, tudo bem? Vamos então verificar o que a máquina de Carnot faz de fato, né? Apesar da base conceitual estabelecida por ele é uma máquina conceitual, ela não é uma máquina real, a atual compreensão do funcionamento da sua máquina só foi possível algum tempo depois com o estabelecimento de alguns conceitos chaves. Então vamos lá. Por que eu escrevi isso aqui? Quando Carnot fez as suas anotações, quando ele publicou o seu trabalho, muito dele era descritivo. E ele partiu de alguns conceitos que foram equivocados. Ele não estava errado, obviamente, na maioria deles, por exemplo. Admitir que o calor era calórico e não algo semelhante ao trabalho é um problema. Então, para que a gente seja capaz de descrever a máquina de Carnot, a gente vai precisar da ajuda de quem veio depois dele. Porque aí sim ela ficou adequada e sem nenhum tipo de erro conceitual. Então, quais são os conceitos que a gente vai precisar pegar depois que o Carnot postulou a sua máquina, para que a gente seja capaz de adequá-la a uma formalização correta de conhecimento? Vamos lá. Primeira coisa, princípio da conservação da energia, que foi formulado pelo Mayer, né, em 1842, 1841, 1942, aí tem uma diferença de no máximo um ano, mas fica entre 41 e 42, que foi atribuído a Joule com o famoso experimento de Joule, quando ele conseguiu observar que a energia se conservava e que deu origem à primeira lei da termodinâmica. Então veja, em todos os livros de termodinâmica você vai perceber que eles dão o crédito para a determinação do princípio da conservação de energia por Joule, quando na verdade o primeiro a falar sobre isso foi o Mayer. A gente já falou sobre isso, acho que até a exaustão em vídeos anteriores e em slides anteriores também. Né? A equivalência entre calor e trabalho de 1842, também pelo Mayer, né? Foram os dois conceitos estabelecidos por ele, um em 41 e outro em 42. E a representação gráfica, que nos ajuda muito de suas transformações em um diagrama pressão por volume, foi feita em Clapeyron. Poxa vida, Clapeyron, conhece esse nome de algum lugar. Conhece dos nossos vídeos anteriores. Clapeyron foi o pesquisador que organizou a expressão do gás ideal de forma empírica. Nós já vimos isso em vídeos anteriores também. A questão aqui é a seguinte, muito cuidado, tá, pessoal? Quando eu estou falando em diagrama P vezes V, eu não estou... Vou botar um vermelho aqui e vou escrever um enorme não aqui, ó. Eu não estou me referindo a um diagrama de fases. É um diagrama que mostra a variação de pressão e variação de volume do fluido de uma máquina térmica. É do fluido. Não faço nem ideia que fluido é esse, então não pode ser um diagrama de fases. Por mais que seja um diagrama PV, ele não é um diagrama de fases. Ele é um diagrama que representa transformações termodinâmicas. Vamos anotar isso aqui. Então, ele representa transformações. Mas o que são essas transformações? Nós vamos vê-las com calma no módulo 5, mas duas delas a gente já pode identificar aqui, que foram as utilizadas por Carnot para desenvolver sua máquina. Quais seriam então essas transformações utilizadas na máquina do Carnot? Bom, a gente vai utilizar inicialmente a ideia de que o Carnot desenvolveu isso daqui por teoria. Tá? Por mais que a gente tenha um esqueminha aqui, ó, nesse gráfico, que mostre uma suposta máquina capaz de executar o ciclo proposto por Carnot, uma máquina que executa 4 transformações, essa máquina ela não existe, tá, pessoal? Ela é apenas um esquema. Lembrando que o Carnot fez isso de modo conceitual. Então,
A máquina de Carnot, desenvolvida por ele, ela consiste em um dispositivo hipotético, né, ele teorizou ele, que executa um ciclo de 4 transformações. Então ele pega o fluido que tem ali dentro e ele vai executar 4 transformações, sendo a primeira delas, que é ele vai captar calor, no caso dele ele achava que era o calórico, coitado. Mas lembra que a gente pediu ajuda para os universitários que vieram depois? Então tudo bem, então a gente admite que ele não está pegando calórico. A gente já vai usar aqui, ó, que ele está pegando calor e ele exige que isso seja feito da forma mais reversível possível. Então ele vai obter calor de forma reversível pelo fluido da máquina do reservatório de maior temperatura. Então ele vai pegar de um lugar que esteja aquecido e vai esquentar o fluido da máquina. É o que acontece aqui. Ó. A gente pode ver que o fluido ali está com, em contato ali com a temperatura da fonte quente. O H ali é de hot, que essa imagem está em inglês, obviamente. Então TH representa a temperatura do que nós chamamos de fonte quente. Ele vai puxar o calor dali. Essa transformação, a primeira transformação aqui, ó, ela acontece a temperatura constante, que é a própria temperatura do fluido, né? A temperatura da fonte quente. Então você admite que o seu fluido ele instantaneamente ele começa a adquirir aí a temperatura da fonte quente. Então, como esse processo acontece numa temperatura fixa, que é a própria temperatura H, o TH, esse processo ele é chamado de transformação isotérmica. Então, aqui está em inglês, isothermal, a gente pode escrever em português, isotérmica. Tudo bem? E ela aqui é chamada de expansão porque eu tenho um aumento no meu volume, né? Tem aqui a ordem em que eu estou fazendo a transformação. Ela sai de uma condição de pressão alta, volume baixo, cai um pouquinho a pressão, porque afinal de contas eu estou tendo uma expansão. Então o volume aumenta, a pressão por conta disso cai, e esse processo acontece a uma temperatura constante. Logo na sequência, eu vou começar o processo de gerar, eu estou começando a gerar movimento na minha na minha máquina, né? Eu já consigo produzir giro aqui, ó, e a partir disso eu vou entrar no processo de expansão. É claro, pessoal, que se a gente for pensar na prática, na medida que o fluido dessa máquina ele começa a esquentar, ele começa automaticamente a se expandir. Só que, como a máquina do Carnot é ideal, ele separou esses dois processos. Ele diz que primeiro vai haver apenas e tão somente um aquecimento a temperatura constante, né, com uma ligeira expansão. Né? Depois é que você vai ter realmente o processo de expansão reversível sem troca de calor. Então ele vai. Por que ele obriga que seja sem troca de calor, pessoal? Para o Carnot, tudo aquilo que se refere à perda por calor é a energia do seu sistema que está sendo desperdiçada. Então, o que ele puder enfiar aqui dentro de etapas que não tenha nenhum tipo de transferência de calor, ou seja, e de forma reversível ainda, ó que beleza, é útil para ele. Então, uma transformação que vai continuar acontecendo, então você tem separada, né? Apenas a parte de temperatura constante, aí eu atingi a quantidade de calor que eu queria nesse ponto. A partir desse ponto, essa quantidade de calor vai se transformar em trabalho. Então, olha aqui como é que o meu pistão executou o trabalho. Lembrando que isso aqui foi seccionado pelo Carnot, né? Se isso aqui fosse uma máquina de verdade, isso aqui estaria acontecendo de maneira um pouco diferente, não é exatamente assim. Lembra, reforço a ideia. Isso aqui é uma máquina ideal. Até chegar nesse ponto aqui, ó, no ponto C. Aí a gente vai fazer o processo contrário. A minha máquina vai precisar resfriar. Então, numa temperatura mais baixa, ela vai, que a gente chama de reservatório frio, né? Numa temperatura mais baixa, porque o calor saiu do meu sistema, né? O calor foi transformado em trabalho. Eu tenho aí uma compressão isotérmica, meu sistema, meu cilindro vai comprimir, né, o meu fluido e isso vai fazer com que eu diminua o volume e aumente ligeiramente a pressão até um determinado ponto aonde eu vou ter mais um processo aqui sem troca de calor, que é realizado relativamente rápido, para que você esteja novamente em contato com a fonte quente. Assim, meu Deus, muito confuso isso aqui.
né? Então, a quarta etapa, a terceira e a quarta etapa. O ciclo de Carnot, então, ele é composto por duas transformações isotérmicas, uma na temperatura maior e outra na temperatura menor, e nós temos aí duas áreas de produção de trabalho. Nós temos um trabalho de expansão e um trabalho de contração, de compressão do meu sistema. Não preciso dizer a vocês que é claro que no frigir dos ovos essa máquina produz trabalho. Ela consome o calor da fonte quente e faz com que o meu disquinho ali gire. Isso pode parecer tão trivial, só fala assim, mas isso aqui é tão parecido com o que o Watt já fazia com o motor dele. É muito parecido, não é? Nem tanto, pessoal. O Watt utilizava vapor de água. Carnot não especificou qual é o fluido, para começo de conversa. É claro que isso aqui precisa ser um vapor, né? Para você ter essa habilidade de expandir e contrair, a gente está trabalhando com um fluido como fase vapor. Mas qual fluido? Carnot não diz. Mas, através dessas observações teóricas e considerando tudo como reversível, o Carnot definiu de maneira bastante contundente o que ele chama de Teorema de Carnot. Ele diz que nenhuma máquina, desde que você tenha uma determinada temperatura da fonte quente, que eu vou chamar de TH aqui, e uma temperatura da fonte fria, nesse mesmo intervalo de temperaturas aqui, ó, qualquer máquina que você colocar, se você pegar a máquina do Watt, pega a máquina do Watt e bota aqui no meio, ela não vai apresentar uma eficiência tão boa quanto se você fizer os cálculos e fingir que você tem um sistema todo reversível que opere dessa forma, a máquina de Carnot ainda vai dar uma eficiência maior. Cuidado aqui, tá, pessoal? O Carnot, ele diz que a eficiência da máquina de Carnot ela é maior. Ele nunca disse que a eficiência da máquina de Carnot é 100%. Tá? A eficiência ela é sempre um valor entre 0 e 1. Cuidado. A ideia de que a eficiência de Carnot pudesse ser 100%, isso só poderia acontecer se o seu sistema não jogasse calor fora nessa etapa aqui, ó, que a gente chama de calor da fonte fria. Né? Aqui eu usei até F, vou me corrigir aqui. Vai. TC para temperatura fria de cold, TH para temperatura quente de hot. Tudo bem. Depois a gente muda a nomenclatura quando a gente não tiver uma imagem em outra língua aqui para ilustrar. Tudo bem? Mas o que eu quero que fique claro aqui é o seguinte. A ideia de que uma máquina ela vai obrigatoriamente ter alguma perda de calor por mesmo a máquina de Carnot, né? Ele, na verdade, ele não trabalhava com perda de calor para a fronte fria porque ele não sabia que o calor era equivalente ao trabalho. Ele achava que havia um fluxo de calórico aqui dentro. O calórico fluía dentro da máquina e uma parte desse calórico virava trabalho. Quando a gente tem as considerações do equivalente de calor e trabalho, eu tenho quantidade, eu tenho uma determinada quantia, um determinado valor de calor que é absorvido na temperatura mais alta e apenas uma parte dele vira trabalho, mesmo na máquina de Carnot. Então, quando a gente lida com ela, é importante destacar que a eficiência ela é alta, mas ela não é 100%. Nem mesmo a máquina de Carnot, que é a máquina ideal, apresenta 100% de rendimento. E isso acabou se tornando uma informação importante para definir parcialmente o que nós sabemos hoje ser a segunda lei da termodinâmica. Quais foram as contribuições, então, que essa ideia genial do Carnot nos deu? Quais foram os novos olhares que surgiram a partir dela? Vamos lá. Primeira delas, em 1834, o Clapeyron estabelece que o fluido para uma máquina de Carnot é um gás ideal. Isso aqui é uma sacada incrível. Por quê? O pobre coitado do Carnot, quando idealizou a máquina dele, ele não pensou num fluido. Clapeyron, que já estava estudando gases ideais fazia um tempo, falou: olha, se a ideia do Carnot, então, é utilizar um fluido que permita a reversibilidade, não existe fluido mais adequado para conduzir uma transformação reversível do que um gás ideal. Faz sentido, não faz? Isso acontece devido à reversibilidade das transformações com qualquer outra substância. Veja, qualquer substância no mundo geraria atrito, portanto, fontes de irreversibilidade. Um gás ideal não. O gás ideal, as partículas são pontos, elas não têm volume, elas apenas colidem com as paredes, elas não geram atrito. Então, isso aqui foi uma sacada do Clapeyron
para dar um novo olhar sobre a máquina. Uma outra contribuição que foi dada foi que quando Carnot definiu a eficiência dele como a máxima possível para uma máquina, sem querer, ele ativou aí os neurônios, né, do Clausius e do Thomson, que através de uma sofisticada dedução matemática, que eu confesso a vocês, eu não vou fazer ela aqui nem nos próximos vídeos, porque não é necessário. Né? A maneira como o Clausius e o Thomson, lembra, o Thomson é o Kelvin, é o Lord Kelvin. Nessa época ele não era Lord ainda, ele passou a ser Lord algum tempo depois. Mas a gente chama ele aqui de Thomson, tá? Para a gente não confundir. Eles desenvolveram a escala de eles não, né? O Clausius deu uma ideia, o Thomson melhorou, e aí se obteve uma escala de temperatura que funcionava para o gás ideal. Mas por que a escala de temperatura para o gás ideal é boa? Porque o gás ideal é uma substância hipotética. Se vale para ele, você pode generalizar para todas as demais substâncias. É uma escala absoluta, que é inteira baseada no movimento das partículas. Então, o Thomson e o Clausius, eles teorizaram que um gás que funciona mecanicamente, né, que o movimento das suas partículas funciona de forma mecânica, quando todas as partículas desse sistema, independente do que sejam, é gás ideal, não tem natureza de substância. Quando elas estiverem paradas, quando elas estiverem em total inércia, você adquire o que nós chamamos de zero absoluto. Você atinge a condição de zero absoluto. E aí nós temos a primeira escala, que representa uma medida de temperatura correta. Mas veja, o fato de eu criar uma escala absoluta de temperatura ainda não me explica realmente a natureza dessa propriedade. A gente vai ver isso melhor no módulo 5, no módulo da semana que vem. Em 1851, aí já tem aí alguns anos além do que o Carnot desenvolveu, seguindo uma sugestão do Joule, o próprio Thomson, ele mesmo, o Lord Kelvin, alguns anos depois, ele utilizou o conceito de eficiência para concluir isso aqui. Ó. Ele conseguiu pegar as ideias de eficiência e ele percebeu que se ele pegasse o calor da fonte, o calor coletado na fonte quente, dividisse pela temperatura, somasse isso com o calor despejado na minha fonte fria, dividido pela temperatura da fonte fria, que a soma dessas duas contribuições aqui dá zero. Isso aqui, pessoal, para nós não parece ter muito significado, né? Mas esse comportamento ele já era conhecido da ciência. Ele representa obrigatoriamente o que a gente chama de função de estado. Assim, mas como assim, Gustavo? Por que a ciência acha que isso aqui é uma função de estado? Porque quando a gente tem uma transformação que é cíclica, o que é uma transformação feita em ciclo? Você executa a etapa 1, a 2, a 3, a 4 e depois você não vai para a etapa 5. Você volta para a etapa 1. Ao voltar para a etapa 1, você restabelece todas as funções que se referem ao estado 1. Então, se você pegar as variações de qualquer função de estado ao longo de um ciclo, ao retornar ao ponto inicial, é como se você estivesse, na verdade, no ponto de partida. As variações de uma propriedade no ponto de partida, quando comparadas com o próprio ponto de partida, dão zero. Que é esse zero que está indicado aqui. Ó. O Thomson ele não fazia ideia exatamente que isso aqui tinha alguma importância, mas ele falou, olha, vale a pena a gente registrar aí, então, que essa soma dá zero. Algum tempo depois, Clausius, em 1865, portanto, aí, um pouco mais de 10 anos depois, 14 anos depois, ele descreveu que isso aqui, na verdade, era uma nova função de estado que era desconhecida, ninguém tinha ideia de que ela existia, que é muito provavelmente uma das propriedades termodinâmicas mais importantes que existem. Foi Clausius batizou isso aqui de entropia. E quais são os nossos próximos passos? Veja, eu quis pontuar aqui nesse slide, nessa aula, que pode parecer meio maçante, porque afinal de contas tem um monte de termos históricos, e eu peço desculpa por isso, mas eu achei que valia a pena a gente abordar um pouco esse assunto. E por que eu acho importante? Porque a idealização de Carnot de uma máquina, ela abriu portas para um desenvolvimento em termodinâmica que foi, assim, inacreditável. Muito do que se sabe em termodinâmica veio a partir
das ideias de Carnot. E ao contrário do que a gente vê em livros de termodinâmica, isso não aconteceu linearmente. Alguém desenvolveu a primeira lei para depois desenvolver a ideia de energia, para depois chegar na conservação da energia, enfim. Toda essa linha de raciocínio, na prática, não existiu. Você pode observar que as ideias elas eram mais ou menos, elas aconteceram ali mais ou menos próximas entre si. Então, é importante pontuar, e esse vídeo serve para isso, que a revolução termodinâmica da qual eu falei no título desse vídeo é a máquina de Carnot. A máquina de Carnot ela é um divisor de águas. E com todo o conhecimento que estava se desenvolvendo por conta da Revolução Industrial, que já terminou aqui, né, ela já aconteceu, as máquinas precisavam ser aprimoradas. Então, quais são os nossos próximos passos aqui, uma vez que a gente já identificou a primeira lei da termodinâmica e uma parte da segunda? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é que até o momento a gente tem as bases conceituais da primeira e da segunda lei da termodinâmica. Só que por mais que a gente tenha as bases, a gente ainda não as definiu, elas não foram ainda devidamente enunciadas. Então, próximos passos é a gente vai pegar a ideia da conservação da energia, a gente vai pegar a ideia do equivalente de trabalho e calor, a gente vai pegar o conceito de reversibilidade, a gente vai pegar o conceito de entropia e tudo isso vai dar para a gente o caldo para formar as duas primeiras leis da termodinâmica, a primeira e a segunda. A gente conheceu a máquina do Carnot, certo? Mas a gente não faz a menor ideia de como utilizar ela para algo útil e muito menos como fazer cálculos sobre ela ainda. Então a gente vai passar aí para a ideia de que a gente precisa ter os cálculos dessa máquina resolvidos, né? Com a equivalência entre calor e trabalho, a gente evoluiu no entendimento do funcionamento dessas grandezas. Falou, poxa, são a mesma coisa. Então eu não estou lidando com bananas e maçãs, é tudo uma coisa só, né? Mas a gente ainda não sabe e a gente não compreendeu por que todas essas manifestações elas são equivalentes a ponto da gente dar para elas o nome de energia. O que o calor é parecido com o trabalho? Por que a gente chama os dois de energia? Que característica eles têm que a gente pode atestar que sim, eles pertencem à mesma natureza? Vamos entender isso melhor. A gente tem também a ideia de que, apesar dos avanços do Clausius na definição daquilo que ele chamou de trabalho interno, veja, coitado, ele pensou que as partículas de um sistema realizavam um trabalho interno. A gente não compreende a maneira através da qual a natureza armazena energia. A ideia anterior era que a energia era armazenada na forma de flogístico e só era liberada quando se queimava. Esse conceito desapareceu. Veio o calórico, que era um fluido que também não tinha como ser exatamente armazenado ou não se compreendia a natureza de armazenamento do calórico. Será que era calórico que se armazenava? O que era um armazém de energia? Como que a matéria guarda energia? Né? A gente tem que prestar atenção que, por exemplo, calor e trabalho, ambos estão associados à ideia de movimento. Todo o arcabouço histórico veio que o calor é alguma coisa que se move, eles achavam que era um fluido. A gente já sabe que não é, mas ele se movia. Trabalho, idem, né? Trabalho macroscópico ainda. E outra, existe trabalho só do ponto de vista de deslocamento de coisas? Coisas que se movem, partículas que colidem, só isso produz trabalho? Será? Vamos entender um pouco mais sobre isso. E por fim, o Clausius batizou a entropia, nossa propriedade mais importante, talvez. Mas a gente ainda tem que descobrir o que é isso de fato, né? E de que forma ela pode ser calculada. Não adianta eu simplesmente dizer que eu tenho uma função de estado e não ser capaz de conhecer a real natureza dela. Tudo bem? Nós concluímos aqui a nossa segunda aula. Como vocês podem observar, o módulo dessa semana ele é bastante histórico. E eu sei que muitos de vocês podem não gostar muito da ideia de ficar tratando termodinâmica do ponto de vista histórico. Repito, minha intenção com esse vídeo é fazer com que a gente tenha um olhar mais profundo sobre o desenvolvimento dessa ciência, ao invés de simplesmente ficar engolindo fórmulas. Engolir fórmulas é muito pouco, perto da grandeza desses pensadores e de tudo aquilo que eles contribuíram para a ciência e para a termodinâmica. Eu acho que vale a pena a gente explorar esse universo de dúvidas que eles tiveram, da evolução da ideia, das propriedades que eles eram capazes de medir ou não, das idealizações que foram feitas e de como que a gente pode utilizar isso hoje em dia de uma maneira mais aplicada, de uma maneira concreta
e sem perder, no entanto, a ideia desses pesquisadores e desses cientistas, desses filósofos e professores tão importantes para o desenvolvimento da termodinâmica. No caso, fica aqui esse vídeo é quase como uma homenagem ao Carnot, que mesmo com todas as limitações conceituais que ele tinha, ainda acreditava que o calor era um calórico, e mesmo assim ele conseguiu contribuir a ponto de gerar uma evolução estratosférica no nosso conhecimento sobre termodinâmica. Se você tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, por favor, poste-a, me deixe saber para que eu possa ajudá-lo. Eu agradeço demais a sua paciência em acompanhar a história da ciência comigo. Eu espero que esse vídeo tenha lhe causado algum tipo de impacto, seja na curiosidade sobre as dificuldades que esses pesquisadores tiveram em definir coisas que a gente usa como palavras cotidianas, do impacto que Carnot exerceu sobre os conceitos termodinâmicos na época dele e como que essas implicações estão aí até hoje para a gente utilizar na prática da nossa engenharia. Muito obrigado a vocês. Tenham um ótimo descanso. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.